Da Fraternidade, 1400 Hz. E atenção para a hora certa, Tissot. No Rio, 23 horas. Neste horário de janeiro passa a apresentar mais um programa cultural afro-brasileiro. Direção e apresentação de Isbeniste. Muito boa noite, amigos ouvintes. Vamos a mais uma nação do programa cultural afro-brasileiro, há 8 anos pela sua Rádio Rio de Janeiro, e hoje atingindo 462 apresentações. E nesta noite estaremos fazendo uma pequena ação em nosso roteiro de trabalho, porque esta noite nós estaremos mantendo uma entrevista das mais importantes e com características culturais. Nós estaremos entrevistando o zelador de santo, Jorge da Fé em Deus, do Tambor de Minas, São Luís do Maranhão, Nina e Gege. Será esta noite. E esta noite nós contaremos com os nossos companheiros nessa entrevista, o Fernando de Portugal, Paulo Roberto, da editora Vozes, e o companheiro Altino Cunha. Também nós estaremos mantendo uma conversa com o escritor, comandante José Fonseca, em razão do lançamento do seu livro Umbanda Brasileira, daqui a alguns instantes. E também estaremos dando destaque às casas de candomblés que estarão realizando seus toques esta semana e registro de nossa correspondência. Vamos então à apresentação desta noite. A religião é uma manifestação de cultura espiritual. Seus cânticos, a presença viva e evocadora de suas entidades. Casa Chavante, 8 anos ao lado do programa cultural afro-brasileiro. Uma tradição em artigos de Umbanda e Candomblé. Loja Matriz, Rua da Constituição 56, no centro da cidade. Você tem loja ou compra em grande quantidade? Procure o Alto Atacado altamente especializado de Quiaco-Saca. Roda 394 no Estácio. Na Tijuca, uma clínica médica à sua disposição. Rua Gonzaga 181, direção do Dr. Horácio Pereira. Telefone, anotem, 288-162. Recomendamos esta clínica a todos os nossos ouvintes. Coisas do Santo é a loja do Jair Tavares, a mais linda loja do subúrbio. Tudo para Umbanda e Candomblé. Preços incríveis. Rua Adolfo Bergamini, número 12, bem na estação de Engenho de Dentro. Coisas do Santo, a loja do Jair Tavares. Hoje estaremos mantendo entrevista sobre a nação Gege, com o zelador Jorge da Fé em Deus, em especial do Gege de São Luís do Maranhão, daqui a alguns instantes. E vocês que formular perguntas a respeito do assunto, vocês terão 2 telefones à disposição, 280266 e 2880182. Hoje o programa terá como tema Gege, especial do Gege do norte do Brasil. Vamos a algumas notas antes dessa entrevista, que nós vamos lembrando aqui a casa de Ebom Medila, é uma das mais antigas Ialorixás do Rio de Janeiro, estará dando um toque em louvor a Xangô. Nistete é uma casa de axé e que merece ser visitada por todos vocês. Anotem o endereço inteiro. É Rua F, lote 181, via São João. Entrar da padaria e tem a Estrada das Pedrinhas. Atingindo esse ponto, vocês estarão próximo à Rua F, lote 181. É a casa de Ebom Medila. Este dia 7, toque em louvor a Xangô. A sua casa em Cascadura é a Avenida Suburbana
9.506, Casa 2. É a nova residência para quem nós mandamos um forte abraço e pedimos as suas bênçãos, não só para nós, mas para todos os nossos companheiros. Querem muito bem. Mas nesta quinta-feira foi realizado o toque em louvor a Xangô no Axé Opó Afonjá. A casa está muita gente presente e destacamos o Ogano Humberto, presente também, a Dona Eunice, o Eleutério, mestre de dia do Opá, Dona Ruana, muita gente lá esteve presente, participando deste toque em louvor a Xangô, que tradicional é a casa de Axé do Rio de Janeiro e tem vínculo com o Axé de São Gonçalo. Mas vamos aqui com o nosso companheiro para algumas notas das casas de Candomblé que estarão realizando seus toques. Paulo, boa noite. Boa noite, prezados ouvintes. No último sábado, estivemos lá no bairro da Posse, em Nova Iguaçu, na casa Oxunidé, a casa do senhor Nino. Como sempre venho dizendo, nestas ocorrem sempre uma história à parte da história, uma página da história do Candomblé. Eu fico um pouco emocionado porque a vibração foi muita. Na feira lá em Coelho da Rocha, depois logo no sábado, esta festa na casa do senhor Nino. Casa repleta, muitas visitas, muitas personalidades do Candomblé. Um Candomblé bem tocado, onde se apresenta uma dança com todo louvor, com todo respeito, onde todas as pessoas que nos acompanharam ficaram muito sensibilizadas. Vai daqui a nossa homenagem àquela comunidade que se desdobra, mas que apresenta a beleza do Candomblé que podemos aqui assistir. Nós queremos aqui mandar um forte abraço ao casal Adalberto e Oyadini, com quem nós estivemos esta manhã, e nós aqui ficamos agradecidos pela manifestação de solidariedade e carinho, e mais uma vez agradecemos ao Oyadini e ao Adalberto e rogamos que a nossa mãe abençoe ao casal. Nós aqui também desejamos lembrar que na próxima terça-feira nós estaremos apresentando testes culturais e a segunda parte do comentário sobre o comportamento do público numa casa de campo. E estaremos também fazendo comentários sobre as atividades do Candomblé, em especial dito que nós recebemos com relação à intronização de os 12 obás de Xangô por um terreiro de Caxias, desconhecendo que este ritual é especificamente do Axé Opó Afonjá de São Gonçalo, em Salvador. Na próxima terça-feira nós teremos um comentário a respeito. E também, senhores ouvintes, gostaríamos de anunciar com muita expectativa a festa da casa de Nilson de Ossan, no dia 14 de julho próximo. No dia 14, então, haverá a festa lá em Itaboraí, ele que é filho do Axé Opó Afonjá, e lá somente estaremos presentes. Na próxima terça-feira, daremos o endereço completo da casa. E para o dia 8 de julho, a festa de Dona Tetinha de Xangô, lá em Vasconcelos, onde também temos esses dois convites que recebemos. A casa de Nilson de Ossanha, lá em Vista Alegre, Niterói, e também Macaís, porque Nilson é filho de tia Agripina, que nós queremos um brinde extraordinário. Nosso abraço ao Nilson e a todos, e também, deixar de lembrar, o professor Agenor, que é o Lulô do Axé Opó Afonjá. Mas no dia 17 deste mês, estaremos mantendo uma entrevista com diretores da FEEMA sobre o problema do meio ambiente. Isso tem razão da audição de mesa redonda passada, quando nós abordamos os problemas das oferendas nas ruas, nas encruzilhadas e nas matas. Dia 17, entrevista com diretores da FEEMA. Hoje o programa sofre uma alteração em razão da entrevista que nós iremos manter com o zelador de Santos, Jorge da Fé em Deus, e tema Ritual Jeje de São Luís do Maranhão, daqui a alguns instantes. Ouvem o programa cultural afro-brasileiro, ANIST.
sentimos honrados com a presença do comandante José Fonseca, diretor de públicas da Aliança Umbandista do Estado do Rio de Janeiro, e que nos traz o seu primeiro livro, Umbanda. Fonseca, boa noite. A respeito dessa obra que foi publicada, não se trata, apenas fazer uma pequena retificação. Trata-se realmente de um livro sobre Umbanda, mas já possuo outros sobre matemática, sobre coisas de outra atividade. A respeito da Umbanda brasileira, o que eu tenho que dizer é o seguinte: esse livro, muitas pessoas estranham talvez, mas a Umbanda não é brasileira. Trata-se realmente esse título, Umbanda brasileira, reafirmado. Porque embora a Umbanda tenha raízes africanas, a Umbanda é genuinamente brasileira. Então isso é dito com uma certa ênfase e também procuramos aglutinar uma série de cultos e de conhecimentos e da maneira como que ela se apresenta, para que nós tenhamos uma ideia do que se chama Umbanda brasileira. Você podia dar uma prévia assim para o público de alguns tópicos que você aborda? Pois não. A respeito desses tópicos, o que eu tenho que dizer, a primeira coisa é o seguinte: é um livro apresentado pelo Condo, pelo Evaldo Pina, conselheiro lá do Condo. Depois vem o tão controvertido princípios, fundamentos e preceitos da Umbanda. As 7 linhas de Umbanda, tão discutidas, 7 linhas também surgem de uma forma apresentada, inclusive dando uma organização até que se parodiar, mas está aparecendo, como se diz, uma organização funcional. Mas apenas para dar uma ideia ao leitor de como essa disposição para nós mortais, e não, como se diz, uma organização celeste. E temos também a oração para início e término de Umbanda, inclusive procurando uniformizar este aspecto. Fonseca, onde é que o público pode encontrar? Esse livro estará à venda em que livraria? Esses livros já se encontram à venda na livraria Freitas Bastos, na Sabedoria e na Tenda Mirim, a qual eu pertenço na secretaria, às quartas e sextas-feiras. Eu quero fazer também um convite ao público para a exposição do comandante José Fonseca, que estará fazendo dia 14 de julho, 16 horas, sobre o tema Manifestações da Cultura Afro-Brasileira. Exatamente. As manifestações da cultura afro-brasileira foi um convite formulado pelo Instituto de Cultura Espírita do Brasil. Em que local, Fonseca? O local é no Instituto de Cultura Espírita do Brasil, é na Rua do Desenvale 82, às 16 horas. É na Federação, no local é no Auditório Espírita do Estado do Rio de Janeiro, não é isso? É na Federação do Espírita do Estado do Rio de Janeiro. 182, no centro da cidade. Perfeitamente. Agora, o assunto é conversar sobre os candomblés, sobre a Umbanda e aquilo o assunto tão a parte Umbanda, seja Umbanda branca, Umbanda traçada e o Molocô. Isso aí não é uma exposição. Quer dizer, vai ter praticamente a minha função vai ser como relator, na primeira hora. Da hora vai então haver um estudo e debate sobre o assunto, onde todos poderão apresentar suas ideias, suas opiniões e sobre o que acham do assunto, não é? Também. Então o nosso público convidado, né, Fonseca? O convite é franca. Convite extensivo a umbandistas, candomblecistas, analistas e pessoas que possam se interessar pelo assunto, até a guisa de curiosidade. Porque o assunto, hoje em dia, o afro-brasileiro, é o que interessa de perto a todo brasileiro. Porque são raízes culturais e religiosas que não podem ser, como se diz, olvidadas e colocadas de lado. Muito bem, Fonseca. Os nossos agradecimentos. Manda alguma coisa para finalizar? Eu quero dizer umas palavras finais. É o seguinte:
Eu quero aqui expressar em público o meu agradecimento pela confiança e admiração ao professor Deolino Amorim, digno presidente da ICEB, Instituto de Cultura Espírita do Brasil, que, revelando espírito aberto, progressista, incluiu no programa Mesas Redondas do Instituto de Cultura Espírita do Brasil uma programação de mesas, que, embora polêmica, constitui sem dúvida alguma uma realidade cultural e religiosa em nosso país. Tá bom, Fonseca, os nossos agradecimentos pela presença. Eu quero então ratificar aqui então o convite feito para dia 14 de julho, às 16 horas, Rua dos Inválidos 182, lá no Instituto de Cultura Espírita. Eu estarei esperando todos os meus amigos e todos aqueles que queiram discutir e debater o assunto, o afro-brasileiro, na sua extensão mais ampla. Muito obrigado. A Casa Chavante é a mais antiga loja de Umbanda, especializada em todos os artigos para obrigações nas praias, matas e cachoeiras. Casa Chavante, Rua da Constituição 56, direção de Jaime e Adelaide. Auto-atacado para lojas Ferreiros, Quiaco Saca. Rua Maia Lacerda 394, no Estácio. Todas as últimas terças-feiras, este programa é apresentado em mesa redonda com debates públicos de temas afro-brasileiros. A entrada é franca. No Engenho de Dentro, a mais linda e completa loja de Umbanda e Candomblé. Coisas do Santo. Carinho e atenção de quem santo. Direção de Jair Tavares. Rua Adolfo Bergamini 137. Vai e comprove os preços do Rio. Correspondência para este programa: Rua Teodoro da Silva 371, Vila Isabel. Daqui a alguns instantes, então, sobre a nação Jeje, tambor de mina com o zelador de santo, Jorge da Fé em Deus, o professor Fernandes Portugal, Paulo Roberto e Altino Cunha. Daqui a alguns instantes. Registramos carta da Ilorizinha, que nos comunica uma alteração em seu calendário religioso. A festa de Omulux, programada para o mês de julho, foi transferida para o dia 4 de agosto. No dia 11 de agosto, o mundo do Olubagé. Muito obrigado, meninazinha. O endereço é Rua General Olímpio da Fonseca, 380, São. Nosso abraço também ao nosso companheiro Jair Tavares, que é o mais novo patrocinador do programa, com a sua loja Coisas do Santo. Na próxima terça-feira estaremos fazendo um registro maior a presença de Jair Tavares, não só nas audições de mesa redonda, como também na cobertura comercial do programa. Vamos então à entrevista desta noite. Bem, esta noite com Paulo Roberto, Portugal, e o zelador de santo, Jorge da Fé em Deus, veio de São Luís Maranhão e vai conversar com todos sobre tambor de mina e, por extensão, o ritual da nação Jeje. Jorge da Fé em Deus, boa noite, prazer tê-lo. Para mim também é uma grande satisfação trazer até o Rio de Janeiro um pouco do ritual e do conhecimento sobre os tambores e minas do Maranhão. Quando nós conversamos com Portugal a respeito dessa entrevista, nós também lembramos da dificuldade desta abordagem, do perigo desta abordagem, porque na Nação Jeje não é fácil encontrar. E nós aqui então temos uma pessoa para conversar sobre o assunto, e eu lembro aos ouvintes que são 2 os telefones à disposição para perguntas, que o João derá com a maior satisfação: 288-0266 e 288-0182. Jorge, é zelador de santo, babalorixá, qual a denominação de pai de santo na nação? Olha, o pai de santo não mina, ele toma o nome genérico de Tó e Vodono. E as mulheres, as mães, são noxês. Quais são os outros cargos assim da nação? Os cargos da nação... Pode comparar assim com o que, por exemplo, que ele tem, aí Alaxé, Olha, nossos cargos, talvez igual ao que é o seguinte, é que a filha iniciada é novice. Ou no caso?
Então, depois que ela é iniciada, ela toma o nome de Vodun Sirê. E quando ela já está feita, que já tem o seu toboço, então ela é Vodun Sunjaí. Até o último carro, como seja de Noxé ou Homem Toy Vodun. A mulher é esse que você falou, É é esse. o carro feminino. E o primeiro degrau tem alguma... Não. Sempre quando dá-se a posse nos terreiros de Minas do Maranhão, a pessoa recebe pela primeira vez sua entidade, então ela transforma-se logo em novice. Porque ao dar o santo, não como se recolhe nos cultos de Yorubá, ela é recolhida para saber quem é o Vodun, a qual ela pertence ou qual é. Então ela é logo iniciada. Porque nós só iniciamos aqueles que têm posse. Nós não iniciamos ninguém porque seja assim, por dinastia. Nós só iniciamos qualquer pessoa se ele der tanto dentro do terreiro. Ter posse quer dizer ter santo. Ser possuído pelo Vodun. Virar no santo, no Virar. caso aqui, né? São os locais, né? Quero que o público entenda isso. E para o Ogã, existe alguma equivalência entre Ogã e Ogã? Nós temos alubatais e os runtô. Alubatais são os tocadores dos tambores batais. E runtô são aqueles que tocam os rum. Muito bem. Porque nós temos duas espécies de tambores, ruins e temos batá. Agora sempre o runtô-chefe é aquele que chamam aqui de alabê principal, porque nós não utilizamos ogã. Para nós são tocadores mesmo. Sim. Porque aqui nos cultos de Yoruba, os tocadores, eles têm a função também de cantar para o santo. Exato. Já o passo que no Trina, quem canta é o próprio Vodun, não são os ogãs. Seria no caso o orixá, né? Que é para o... E nem mesmo os Toia Vodunas, ou seja, os pais de santo não cantam. Quem canta são os Voduns, correto? Outro detalhe que eu gostaria de incorporar, que é o fato do transe. O transe do Vodun, da Toboça, é totalmente diferente. Ou seja, o Vodun não sai da camarinha ou do roncó em passos lentos, nem agicar, como nos cultos que nós vemos nos cultos de Yoruba. Os pontos são diferentes, ele fala normalmente, entende? Bebe todo o tempo, alguns chegam a fumar, dão com o terreiro e também falam de com os olhos abertos normalmente. Mas essa bebida, Jorge, é uma bebida específica que fumam também, no caso? Olha, alguns Voduns têm predileção por certas bebidas. Outros tomam aquilo que qualquer pessoa na Terra tomaria. Agora, nós temos Vodun, os Toias mais velhos, que tem a sua bebida especial. Como nós temos uma bebida que é feita com a do cajazinho, que vem simbolizar o pé do Iroco, então essa bebida é feita para os membros da família dos aviosos, que é a família do céu da tempestade. Então eles tomam aquela infusão daquelas folhas com mel. Aquela é a bebida especial deles, durante muito dia fica macerando, e quando tomam fica espessa-se uma coisa assim que tem o seu próprio fermento e que equivale quase que a um álcool. Tudo bem. Paulo Roberto. Eu também de acrescentar um detalhe nessa belíssima explanação, que eu estou notando tudo muito maravilhoso hoje, quanto astra no ritual, isto é, os ogãs que ganham o nome de tabaqueiro, o papel da mulher, porque no rito Jeje Daomeano, não é? Que se conhece aqui, que aqui não existe, pessoas dizem que existe, e também Queto, não há, por exemplo, a participação da mulher. Ah, sim, quando alguma mãe de santo Yalaxé, alguma que se pode ir lá dar o ritmo, né? De ensinar o toque. Isso eu tenho visto nos terreiros, mas não existe um cargo, a função da mulher. Ela puxa o toque, é isso que quer dizer? Exatamente. Não, mas mesmo tocar, viu, Benista? E já no Mina parece que a mulher tem um destaque na instrumentação. Tem, a mulher é a encarregada de puxar os ritmos para os... que não com os tambor, mas com o ferro, o gum.
que nós chamamos também de Gogô, acho que igual a quase todas as nações. O ferro se dá o nome de Agogô, que é em homenagem a Agum, que para nós venceu Ogum, dentro do Jejifon. Então a mulher é guiada para tocar esse instrumento. Ele nunca pode ser tocado por homem. Os homens só são abatazeiros ou então cabaceiros, são aquelas cabaças revestidas de contas. Você disse que esse candomblé do Portugal, você até citando, lembrando esse fato, é de que os voduns fumam, bebem. Eu pergunto, há uma diferença entre o ritual jeje de São Luís do Maranhão, Salvador ou de Cachoeira, Bahia? Há uma grande diferença. A diferença que há entre o jeje e o jeje do Maranhão prende-se à língua, a instrumentos e ritual. Eles são as mesmas, o da Romé. Mas a região da qual vieram os fundadores da Canas do Maranhão foi uma região diferente daquela em que veio os fundadores das casas dos jejes da Bahia. Começar do dialeto é feito diferente, porque os fundadores da Casa das Minas do Maranhão, segundo conta da dinastia que são cultuadas pelos Minas Jeje, porque me parece, não sei, que seria mais um culto a antepassados do que propriamente a culto a orixás. Gostaria que ele, se ele pudesse distinguir ou pelo menos esclarecer melhor, e no caso quais seriam os nomes ou as designações desses antepassados ou desses orixás. Olha, é o seguinte, dentro do culto Jejifon do Maranhão, nós temos linhas, ou que nós chamamos de famílias, porque é tratado do Maranhão pelo nome genérico de família. Então nós temos a família. Esta família é a família que preside a terra, os movimentos, a doença, a idade. Aquilo que deveria ser sincretizado como a família de Abauluaê dos Yorubas. Nós temos a dos Eviossos, ou seja, que Eviosu, como queiram dizer, é a família do céu. Tempestade, a família do raio e os seus suportes. E temos a família dos Davices, que corrupção de Daomé, Davicés, Daomé, mesma coisa, é que é a família dos ancestrais da família real de Abomé. Então nós temos essas três famílias que são separadas. A família dos Dambirais e a família dos Eviosos, elas não são próprias daomeanas. Elas foram introduzidas no Daomé já pelos Fantinhas-Ante e pelos Yorubas. Eram aquela cultura que transpassava de um para o outro segundo as levas ou as guerras que existiam entre, quer dizer, um botava o seu Deus para mandar no reinado de outro conforme fosse a conquista. Todos os povos antigos. Então essas duas famílias vieram com os jejes para o Maranhão. Nós chamamos as famílias dos donais, os voduns nacionais. Agora temos a família real divinizada, os ancestrais da família real do Abomé. Então, segundo a nossa teogonia, os deuses que nós temos dentro da família dos Davicés, que foram divinizados, eles reinaram em Benin do século XIV até quando terminou o tráfego negreiro para o... Ô, Jorge, tem aqui algumas perguntas de ouvintes. Eu lembro mais uma vez o telefone, é 288-0266, à disposição de todos, e também 288-0182. Nosso telefone aqui, Fernanda Gonçalves. São duas perguntas. Então, Minacho, ou não? Correspondente, no caso. Não, porque no tambor de Minas nós temos Olebara. Mas nós não fazemos Olebara. Porque para nós continua a ser, como sempre, o homem que só serve para dar recados. Então ele não pode ser dono de ninguém. Quer dizer que não existe que seja filho de Exu. De Exu não. Dentro dos tambores de Minas. Agora não. Não tem ninguém. Ó, a segunda pergunta. Se os cânticos são em língua Yoruba ou jeje? Os cânticos são em língua Ewe. Fon. É uma espécie de dialeto jeje que ainda é quase que falado só no Maranhão. Aliás, nem só no Maranhão. Na ilha de São Luís.
Pelo jeito, seu descendente da ilha. Codó não teria? Não, a cidade do Codó já corrompeu completamente com o linguajar Iauê. Que há uma desinformação aqui no Rio de Janeiro, quando eles colocam, inclusive, diz que tambor de Codó. E isso então seria como nós chamamos aqui o candomblé de caboclo. De caboclo, é. Então, mas e eu acho que na minha compreensão, não é que há o tambor de Codó, é porque em Codó então está... Foi que mais se aprofundou dentro dos interiores maranhenses. E a história aprende-se é o seguinte, porque Codó foi um dos grandes centros algodoeiros no tempo da Guerra da Secessão. Então, de São Luís, foi uma grande leva de negros para as fazendas de Codó. Negros esses que eram também recente a casa dos Jejes, Fon. E eles levaram os seus deuses e seu rito. Mas quando chegaram, devido, acho que a pobreza do lugar e a dificuldade entre a casa-mãe e a cidade, do que acontece é que eles começaram a deturpar o linguajar e criaram um dialeto próprio e procuraram fazer um culto, quase que o culto nativo que eles trouxeram da África, onde dançavam embaixo de pés de pau e tocavam tambor de clavelha de esquembu. Totalmente diferente e não tinham paramentos rituais. A pobreza, Jorge, é isso. Tem uma pergunta aqui, por que Jorge da Fé em Deus? Tem uma... Isso é interessante. Olha, o negócio acho que deve prender-se sempre a um quê de uma... Eu nasci em um bairro de São Luís chamado Fé em Deus. Então começou a exportar-se nomes. Menininha do Gantuá, Joãozinho da Gomeia. Então um dia eu fazia uma apresentação para toda a Inglaterra, que teve no Maranhão. Então eu fiz uma apresentação dos tambores de Minas para o embaixador. E em dado momento, o prefeito disse assim, rapaz, o negócio é o seguinte, todo lugar tem assim uma pessoa que personifique o santo. Tem Menininha do Gantuá, tem Olga do Alaqueto, e aquela coisa toda. Então eu vou te batizar de hoje em diante em Jorge da Fé em Deus. Tu nasceu na Fé em Deus, você Jorge da Fé em Deus. Aí eu deixei o Jorge nasci, você Jorge da Fé em Deus. Bem, eu não sei se antes nós temos a identidade do nosso entrevistado. Eu não sei realmente como apresentá-lo, como Toia Vodunô ou como professor, porque Jorge Daci de Oliveira é professor de folclore do governo maranhense em 2 colégios da rede estadual. Então, além da função hierárquica dentro da teogonia Jeje, como Toia Vodunô e batismo Jorge da Fé em Deus. Brasileiro, casado, 38 anos, e é responsável pelo de Iemanjá, de Minas de Iemanjá. Atravessa Fé em Deus, número 45, São Luís, Maranhão. Nós vamos fazer uma pequena pausa e quando nós retornarmos, nós vamos fazer uma pequena abordagem sobre feitura de santo. Jorge, estabelecendo comparações entre aquilo que nós conhecemos aqui, com aquilo que você pratica lá em São Luís. Tá bom? Daqui a pouco nós voltaremos. A Casa Chavante é a mais antiga loja de Umbanda e Candomblé, especializada em todos os para obrigações nas praias e cachoeiras. Casa Chavante, Rua da Constituição 56, direção de Jaime e Adelaide. Alta para lojas, centros e terreiros, Quiaco Saca, Rua Maia Lacerda 394, no Estácio. As últimas terças-feiras de cada mês, este programa é apresentado em mesa redonda, com debates públicos de temas afros. A entrada é franca. No Engenho de Dentro, a mais linda e completa loja de Umbanda e Candomblé, do Santo, carinho e atenção de quem conhece o santo. Direção de Jair Tavares. Rua Adolfo Bergamini, 1. Vá e comprove os menores preços do Rio. Correspondência para este programa, Rua Teodoro da 371, Vila Isabel. E vamos seguindo com este programa, sempre voltado à apresentação de úteis e esclarecedores. Hoje nós estamos em um programa especial, entrevista com o Tony, ou seria o zelador de santo, nosso, São Luís do Maranhão, Ritual Jeje, Tambor de Minas. Entrevista que vocês de casa poderão participar
através do telefone 288-066-288-0182. É realmente uma entrevista muito importante, interessante e cultural, em todos os sentidos. Nós então vamos continuando então com essa apresentação, presença de Fernando, do Ricardo, do Paulo Roberto, formulando suas perguntas para os jovens da Fé em Deus. E também o auditório que quiser participar é só traz suas perguntas. Mas agora nós iremos falar em feitura de santo. Eu acho um assunto muito interessante para poder dar uma ideia ao público de casa do que seja o ritual. Mas antes o Ricardo tem uma pergunta, né, Ricardo? Que informações que eu tenho, na Casa das Minas há um calendário religioso que é seguido e parece que esse calendário é muito no calendário católico. Essa informação é correta? Você acha que houve uma interpenetração de religiões, quer dizer, o catolicismo influenciando de alguma forma, pelo menos o andamento da Casa da Mina? Olha, como não podia ter, isto é fato notório em todo o Brasil, que nós, descendentes dos negros, desta pobre cultura que para muitos é pobre, mas para nós é muito rica, sempre tivemos que sofrer na mão da Igreja Católica. E isso é fato notório no Brasil todo, que todos os cultos afros foram influenciados pelo catolicismo com os seus santos romanos. Mas existe um pouco de verdade nisto, porque o culto na Casa das Minas, e pelo qual baseia-se as outras casas derivadas dela, não acompanham o calendário litúrgico da Igreja Católica. Principalmente porque os voduns Jeje, eles não têm similares com os santos católicos. Não existe o sincretismo? Não existe sincretismo. Estabelecimento das datas festivas, como é que... Olha, o estabelecimento é o seguinte: aproveita-se sempre um feriado oficial, mas também há dias comuns que não há feriado de nada, nem dia santificado, e que feita a festa ao Voduno. Inclusive há ritos na Casa das Minas e também na Casa de Ouro no próprio carnaval, né, Jorge? Como é que justifica isso? Não tem nada a ver. Com o carnaval, na quaresma no caso, a respeito da quaresma. A influência da quaresma, e no carnaval é porque as princesas daomeanas, para quem fez essa festa, elas, segundo consta, só desciam para dançar pelo carnaval. Aproveitando então o carnaval, é que era feita as cerimônias, que não deixam ser uma cerimônia pagã, um carnaval. Então elas vinham para brincar o carnaval, e com de cinza é feita a banca das toboças, no qual seria uma réplica da quitanda das Iaôs dos Yorubas, onde elas abençoam todos os frutos da terra e dão de presente para o povo que está presente. Tem que, enquanto na quitanda é vendido, a banca das toboças não. Todos os filhos levam os frutos da terra para ser abençoados e depois então é entregue para o povo. Jorge, vamos falar sobre feitura de santo e iniciação. Lógico que não vamos penetrar da coisa, mas dá uma ideia ao público. Você poderia nos dar um panorama? A feitura do Vodun, ele não obedece assim a um ritual tão rígido como dentro dos candomblés. Primeiro, a iniciação dentro do tambor de mina dá-se com a posse do Vodun em sua novice. Então ela é reclusa durante 7 dias. Depois da reclusão de 7 dias, ela vai trabalhar para preparar o seu Vodun. Com ser recolhida de novo, mais 7 dias, para que seja feito o seu Voduno. Então, ela torna-se recolhida mais 7 dias para poder receber a sua toboça, ou seja, sua deusa. Depois então de um ano, quando ela sai pela 3ª vez, ela é apresentada ao povo novice feita. Se já tiver sua toboça, ela será então um jaí, podendo alçar o cargo de Esse período todo, quanto tempo levou nisso que você disse? 1 ano. 1 ano. Tem que ler, tirar que ler, essas coisas disso? Nada.
Muito bem. E agora nós então estamos na dinâmica. E eu lhe perguntaria, existe uma definição de cores, por exemplo? Existe. Pelos paramentos? Existe. Né? Cores, comidas, alguma coisa assim? Existe tudo. Nós temos o nosso batismo, nós temos a nossa teogonia, nós temos o nosso rito e temos temos também a nossa culinária, que é totalmente diferente culinária iorubá. Aponta uma diferença aí para a gente entender melhor. Olha, uma das diferenças das nossas comidas de santo começa-se pelos tabus. Uma novice, quando está sendo preparada, ela não pode comer frutos do mar, como seja ou peixes grandes. Não importa qual o vodum. Não importa. Todos eles proíbem. A sua comida é baseada somente em legumes. Porque as comidas do vodum, ela come durante a sua prisão dentro do carbenco. Os 7 dias que ela passa. Então, depois dessa temporada, é que ela poderá comer algumas coisas que o vodum dela não achar que seja tabu. Há uma diferença entre questão de animais de 4 pés. Porque na casa de gente nós não podemos matar carneiro. Só podemos matar bode, cabra, e já que os nagôs do Maranhão matam carneiro e não matam cabra, nem matam bode. Portugal. Sogazo, sobô, dadarro, do pé, do suagadiá, que são voduns das forças dos ares. Esses voduns, a correspondência dele nos ritos Yoruba, em sacrifício de animais de 4 patas, qual seria? Não existe o carneiro que você falou. Não existe. Tem que ser bode de cor clara, não sendo de cor escura. Cágado, para sobô? Para sobô. Que não quieto, né? E eu gostaria de perguntar agora uma outra coisa. Se falou que enquanto houve no Brasil, mesmo lá em Cachoeiro e as casas da Bahia, no Jeje, que esse aqui mais para o sul, da influência das florestas, a feitura feita em Songo, dentro do mato. Inclusive até o Djalma citou naquela entrevista dele aqui. Existe uma relação no Jejifon, tambor da mina? Não, porque o Jejifon foi começado a ser feito em uma casa que hoje em dia está dentro da própria cidade de São Luís. Fica dentro da zona urbana. Mas é uma grande herdade. Eles têm o seu jardim lá dentro que chamam, onde eles veneram todas as suas folhas. E onde os enviodos estão plantados no cajazinho ou gameleira branca. E tem outras árvores sagradas lá dentro do pátio, onde essa cajazeira, mas tem mais de 150 anos, que 3 homens de braços abertos não abarcam a grossura do tronco. Mas a iniciação não é feita através de bosques nem de folhas. Engraçado, isso aí talvez derivação, mas os elementos que fazem isso em São Luís do Maranhão são aquilo que nós chamamos de pajé. É o culto do pajé. Não, é o então seguinte, o pajé, para ser feito lá no Maranhão, ele é levado para dentro do mato e é feito. Mas ele não tem entidades voduns, ele tem encantados. Sim, mas aqui no Jeje de Salvador, é que essas iaôs, durante o recolhimento, elas são soltas em um bosque para o próprio vodum colher folhas e voltar com os seus cânticos. Tem um fundamento aí que não pode ser dito, mas é mais ou menos isso aí. Na iniciação, responda se for possível. O sacrifício dos animais, tanto faz de 2 ou patas, o sangue é colocado sobre a fonte, a cabeça da pessoa, ou é derramado? É derramado diretamente.
todo o sacrifício. Ô Jorge, vamos a algumas correspondências de orixás para o público pegar bem a coisa. Eu vou citar alguns em Quito e você nos responde no Jeje de São Luís. Ogum, Omolu. Diversifica, porque nós temos sede, nós temos de Omulu, nós temos Abaluaê também, devido à influência, mas temos Acosso, Boçucó, temos esse Acosso, Boçucó, Sapatá, Aluguer, Azuani e Adjunge. Xangô nós temos Babé, Verequete, Sobô, Idarco, esse Obacosu e esse Zorugama. Oxumaré. Iemanjá, então. Tá, Abé. Bom, peraí, falou aqui, eu tenho uma sequência aí, eu não vou perder. Olha lá. Lissa, Ossan, Oxóssi, eu vim virar de uma Oxóssi. Oxóssi é Aguê. Aguê. Exu, Elebara, Insan, Sobô. Sobô, Sobô Oxum, Deus bissexuado. Então. Oxum, Euá, Aziri é uma espécie de Oxum. Iemanjá disse ali, né? Agora em ligação com Olorum, divindade suprema, tem no... Olha, nós temos a via Vodum, que seria no Olorum. É Malvô que diz, né? Bom, não é um orixá no campo, é Erê. Tossá e Tossé. Então, tem mais algum que não tenha correspondência? Você deve ter ou ter. Nós temos voduns que não tem coisa, mas para não ter essa correspondência, seriam os voduns da família real de Abombé. Esses é que não tem correspondência nem com os deuses iorubais, nem com os santos católicos. Nesse citou Bolibog, né? Bolibog é um membro da família dos Dambirais, que é a família de Abaluaê. Agora, essas crianças que nascem derradas, têm alguma... Torroços. Os torroços. Eu gostaria que você terminasse a sequência das três famílias, tá? Quando falasse da Darro, da Lice. É o seguinte, olha, a família real do Abomey, do qual nós temos notícia, o primeiro membro dela chama-se Zomador, o segundo membro dela é Aguangono, o terceiro membro é do Sul Agarajá, do qual aqui é o terceiro filho que o Brasil tem. Tudo bem, Portugal, a gente vai... Nós temos esse... do Sul, temos Dossá, temos dessa mesma família Naê, porque Naê, uma deusa feminina das águas, entra dentro da família dos Davis, porque seria o seu ancestral divinizado. Ô Jorge, não ficar na dúvida, porque quando eu citei o Xumaré, você se retraiu. Não viu alguma coisa? Não há problema de retraimento com o Xumaré. É porque para nós mesmo ela é uma Tobosse, mas que do Maranhão nós estávamos sem ela há quase 50 anos. Para nós ela é um tabu porque ela vencia Adã. É o receptáculo de nossa família. Bom, tá. Então nós vamos aqui uma rodada final, estamos em cima da hora, e as perguntas finais. Começamos com o Ricardo mesmo. O Jorge, eu gostaria só que você me... Por que há mais de 40 anos a Casa da Mina não procede a nenhum rito de iniciação? Não, 40 anos. São somente 28 anos, 27 anos. Desde a morte de Mãe Andresa, porque Mãe Andresa foi a única legítima que tinha Tobosse assentada. Então todas as outras que existem lá dentro da cara, de lá, têm Tobossas sem ser assentadas. Então elas são muito ortodoxas e com a morte de Mãe Andresa não mais fazer ninguém. E deram um báculo para que outras casas surgidas dela fizessem. Paulo Roberto. Eu gostaria de perguntar ao Portugal
para me dizer e eu então reverenciar como se fala ao Aivoduno, como se pede a bênção na nação mina. Muito bem. Portugal. Ele mesmo pode dizer como... Mas eu quero reverenciá-lo, por isso para eu dizer. Não, eu sinceramente não sei, ainda não aprendi a reverenciá-lo. Olha, a bênção, quando é pedido, ele diz a seguinte frase: Matinha alô. E o pai responde: Matinha alô. Então, seu Jorge, alô. Matinha alô aí, Paulo Roberto. Bom, se não for filho, mas você disse outro, Não, existe? qualquer pessoa pode. Qualquer pessoa. Como nós respondemos? Faz a saudação. Portugal, palavras finais. Bem, agradecer a presença de Jorge Fé em Deus, que eu acho que ele acrescentou muito em termos, para nós realmente motivo de grande alegria. Todo o conhecimento dele realmente, para nós sabermos uma hora realmente é muito pouco. Lógico. Entende? Para se aprofundar nas Reis do Maranhão. É pena que a passagem dele aqui ele retorna dia 10 a São Luís, mas na próxima vez nós o traremos e ele poderá dar novas informações do culto dos Reis do Maranhão. Com toda certeza. Antes eu queria as palavras finais do comandante José Fonseca, para depois ouvirmos as palavras de Jorge José Fé em Deus. Fonseca. Meus ouvintes, antes de mais nada eu quero me confessar maravilhado com a aula que nós recebemos aqui do professor lá do São Luís do Maranhão, que é o Jorge de São Luís do Maranhão, e chamar a atenção de todos para o convite que foi feito no início do programa para dia 14 deste mês, às 16 horas, no Instituto de Cultura Espírita, para ser debatido, ser estudado a fenomenologia de Umbanda, de Candomblé e do Morocco no Brasil. Bem, Jorge, foi uma honra ter. E temos a certeza que quando o seu retorno ao Rio de Janeiro, você voltará aqui ao auditório da Rádio de Janeiro. Eu também estou muito contente por ter podido mostrar alguma coisa de nosso rito, desconhecidamente aqui no Rio de Janeiro, mas também quero acrescentar que nós estamos com duas casas em plano, uma em Nova Iguaçu, na rua Itapecuru, 146, onde vamos fazer domingo a festa do Divino Espírito Santo, IFA, e uma outra aqui na Vila Cosme, Centro Carvalho, 1086, casa 45, rua 2. Essas duas casas estão funcionando dentro do nosso rito. Muito bem, Jorge. E meu muito obrigado a todos e uma boa noite para o povo do Rio de Janeiro. Bem, nós vamos então aqui, lembrando mais uma vez, o Jorge da Fé em Deus, prazer conosco, que realmente foi uma noite maravilhosa e bem instrutiva. O toque estará sendo realizado, nós vamos repetir aqui o endereço, é o Pecuru 146, na Posse, Nova Iguaçu. Dia 8 deste mês. Muito bem, o nosso abraço a todos vocês, agradecimentos ao Altino, ao Fonseca, ao Portugal que nos trouxe o Jorge, e ao Silvio de Oxalá, ao Acácio, e a todos vocês que nos telefonaram. Até a próxima terça-feira, e que o nosso Pai Oxalá tenha todos sob o seu manto sagrado. Muito boa noite. A Rádio Rio de Janeiro acabou de apresentar Programa Cultural Afro-Brasileiro sob a direção de José Benisti.